Em final de ano pastoral 2023-2024, estou já à conversa com o Sr. Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho. Num ano pastoral que podemos dizer que foi vivido em pleno, já sem quaisquer constrangimentos, como foram os anteriores, marcados pela pandemia, muitas atividades foram desenvolvidas ao longo deste ano pastoral, pelos movimentos, pelos departamentos da pastoral, numa coordenação pastoral perfeita. Com o arranque a 5 de outubro, com o dia da Igreja Diocesana, muitas atividades foram sendo desenvolvidas ao longo do ano e que demos conta aqui nos canais de comunicação da Arquidiocese. Sublinhamos a Pastoral Juvenil com os seus encontros e iniciativas depois da Jornada Mundial da Juventude, a Catequese com os seus encontros de formação e o Dia Diocesano do Adolescente, a Pastoral da Saúde com os encontros sectoriais, a Pastoral Litúrgica com encontros de formação para acólitos, a Pastoral das Pessoas com Deficiência com as suas atividades e a Pastoral dos Gigantes também com encontros, a Pastoral Social e a sua coordenação da Caritas da Arquidiocesana e das Caritas Paroquiais, não esquecendo ainda a Pastoral Familiar, que desenvolveu muitos encontros e formações ao longo deste ano, como a Peregrinação Diocesana das Famílias em Vila Viçosa, assim como também a visita pastoral missionária, que nos debruçaremos mais à frente com detalhe nesta entrevista. Ainda não podemos esquecer as ordenações de diaconal de Carlos Corrales e presbiteral de Tomás Dias. Em suma, Sr. Arcebispo, foi um ano pastoral, podemos dizer, vivido em pleno, com desafios, mas com um balanço positivo. Na minha experiência ministerial do episcopado, foi extraordinariamente desafiante e belo. Desafiante porque chegamos a um patamar em que já sentimos uma recuperação face à pandemia, a tudo o que significou a paragem na vida da Igreja do que foi o Covid. Já com o ano anterior, 23-24, a restabelecer e agora já podíamos dizer restabelecidos. Um desafio de tentar reconduzir as pessoas, os cristãos, as pessoas de boa vontade, os jovens, nesta grande pós-Jornada Mundial da Juventude, esse desafio enorme, que foi para nós não deixar que a labareda imensa, não é? A festa, caísse numa dimensão de redução ou de algum desalento ou apatia, mas sentir também o apelo dos jovens que nos quiseram propor uma igreja diferente, uma igreja que tivesse uma dimensão de transparência, que tivesse uma dimensão de família e que tivesse uma dimensão de coerência. Lembro-me que estes 3 pontos surgiram com muita evidência no sínodo dedicado aos jovens, à pastoral juvenil. Queremos uma igreja mãe, acolhedora, família, até porque muitos jovens sentem necessidade deste espaço de acolhimento, quando lhe resta apenas o grupo de amigos da sua idade, porque não tem a casa receptiva com a família, são horas de trabalho, é a escola que ocupa o tempo todo e muitas vezes também os ambientes associativos não lhe oferecem tudo o que desejam e a própria paróquia não é capaz de lhe dar uma dimensão de abraço. Uma das coisas que nos impressionou muito aos bispos portugueses na preparação para as jornadas mundiais, na jornada de pastoral do episcopado português, foi ouvirmos peritos da pastoral da juvenil no sentido de nos mostrar a solidão do jovem. A família não tem tempo, de facto é muito agressiva a competição, para se ter um lugar ao sol a nível laboral é custoso e é preciso fazer um grande investimento na competência e naquilo que é a agressividade dos horários de trabalho e muitas vezes no trabalho que se leva para casa e na atualização constante. Fica pouco tempo para a família e pouco tempo para escutar, sobretudo, para dialogar e sentir o coração, o palpitar da vida dos filhos. Temos depois uma escola que evoluiu em muitos casos para mega agrupamentos, onde desde o mais pequenino que entra no jardim de infância até ao complementar se passa a ser número no meio de multidão e não tanto pessoa. Sentimos aí a incapacidade da criança, do adolescente, do pré-jovem,
fazer este caminho de interiorização daquilo que aprende. Muitas vezes há mais capacidade de fornecer conhecimentos e fazer chegar ao aluno dados que também podiam encontrar em outros sítios, e por isso se torna muitas vezes repetitivo, porque o Dr. Google explica tudo o que houve na escola, e daí ficar aquele espaço íntimo de comunhão, de amizade e de partilha no grupo de amigos. O grupo de amigos adquire a sua própria linguagem, muitas vezes encriptada, com símbolos, com sinónimos, que poderíamos dizer que são só para iniciados, aonde nem sequer o pai ou a mãe têm lugar. Se chegar ao grupo, é um cota que veio para cá, este cota do teu pai fazer. Muitas vezes a relação física está a acontecer à mesa, em casa, mas a relação de amizade está a acontecer com o grupo de amigos. E depende muito depois da liderança desse grupo de amigos. E que verificamos, com, enfim, reconhecimento e ao mesmo tempo realismo e sentido de responsabilidade e de compromisso, que os jovens sentem também que a Igreja não tem tempo para eles. E quando encontramos um sacerdote que se senta, marca as horas de acolhimento, talvez nos primeiros dias, semanas ou até meses, leia o jornal ou faça trabalhos, enfim, de processamento de texto, ou tenha que estudar, preparar aulas, ler um livro para se atualizar. Mas passado algum tempo, começa a ter que marcar os encontros por parcelas muito controladas, divididas e redivididas para falar, sobretudo para escutar a todos. Esta experiência chamou-nos a atenção para este grande desafio. Assim, o ano 23-24 colocou nas minhas mãos, nas nossas mãos, nas mãos do presbitério, nas mãos dos diáconos, nas mãos dos cristãos comprometidos. Todos os batizados são missionários, todos os discípulos são testemunhas, de tornarmos este fogo que foi a Jornada Mundial, um fogo não só na pastoral juvenil, mas em toda a diocese compartilhado. Esta dimensão que se juntou a dois grandes apelos do Papa, uma igreja em saída, uma igreja que parte ao encontro, que leva da sua experiência, acrescento eu, o cheiro de Jesus, a experiência da vida que nós somos capazes de manter com Cristo, na sua palavra meditada, compartilhada, vivida na oração, na Eucaristia, e trazer o cheiro da ovelha do encontro com a comunidade e, sobretudo, com aqueles que estão fora da igreja, que por vezes estão no adro no dia das festas, que até vão com os andores no dia das procissões, mas também há até aqueles que estão mesmo de costa para a igreja e que, quando passam pela igreja, fazem questão de olhar para o lado. Esta igreja em saída cruzou-se com a dimensão do testemunho da comunhão profunda na igreja sinodal. Uma igreja que mostra à comunidade, neste momento tão difícil de divisões, de violências, enfim, de uma esperança perturbada pela guerra, aquela frase de sempre: vede como eles se amam. Este amor comunitário acontece na sinodalidade. Foi este desafio que eu senti neste ano, assim de retoma mais consistente, de solidificação pós-pandémica, sobretudo a nível da catequese das nossas crianças e dos nossos adolescentes, dos movimentos. Estou a pensar no escutismo, estou a pensar nos convívios fraternos, estou a pensar nos cursilhos de cristandade, estou a pensar nos movimentos de inspiração familiar, os casais Santa Maria, as equipas de Nossa Senhora, os jovens das equipas. Estou a pensar nos cursilhos de cristandade, estou a pensar no caminho neocatecumenal, que retomemos de facto esta igreja em saída e ao mesmo tempo esta igreja que mostra a esperança a partir da comunhão e da amizade que nasce de Cristo. Foi também, como disse, uma alegria, porque na visita pastoral me encontrei com dois concelhos, o Conselho de Sousel e o Conselho de Borba, repletos de vontade, de uma grande vontade de solidificar a esperança, de sentirem com aroma, de sentirem com sabor, sentirem com odor a realidade da esperança feita festa, feita alegria, feita diálogo, feita visita
encontro com os doentes, com os sós, com as instituições e em todas as comunidades grandes partilhas, mesmo de festa viva. Foi muito bom para mim. Eu que vou sempre em nome do Senhor confirmar na fé os meus irmãos, também recebo dos meus irmãos o abraço que confirma a minha fé e o meu ministério. Podemos dizer que foi assim a sua primeira visita pastoral em pleno, né? Porque em Sim. 2018, quando entrou, 2019 já fez, não é? Mas pronto, aí foi aquele primeiro ano de adaptação à O ano diocese. 18 e 19, caro Pedro, foi uma visita muito especial que nunca mais esquecerei. Foi aos santuários marianos e a todas as festas populares. Foi de facto uma decisão que marcou muito o meu encontro com o povo ribatejano, com o povo alentejano. Não posso esquecer santuários que depois de muitos anos aqui estar, 6 a estudar teologia e 28 como parco, não conhecia. E foi a primeira vez visitá-los. O Alto Alentejo, os concelhos de Porto Alegre, depois o Ribatejo, Benavente e Coruche, a riqueza de todo este Alentejo que eu considero o coração da diocese, não é? Este Alentejo Central, a beleza das grandes romarias, das grandes peregrinações. Depois o ano... Então-se a pandemia. Exatamente. E aconteceu mesmo. Exatamente. No início, praticamente. Já tinha começado. Foi curiosamente no dia 11 de março. Exatamente. Eu faria anos dia 12 de março. Encontrava-me em Vina Fernando. Exatamente. E encontrava-me em Santa Eulália quando tivemos que suspender as celebrações. E por isso este ano, Souzel e depois Borba, não é? Com ali algumas paróquias que fazem parte do Conceito de Estremoz também, foi esse, como dizia há pouco, o sair, a Igreja ir em saída com as semanas de missão popular, com as irmãs, com os sacerdotes, com as pregações, os missionários e depois a visita da padroeira e o Sr. Arcebispo. Imagino que foi sentir efetivamente essa dinâmica da Igreja em saída. Sem dúvida. Eu, enfim, senti o trabalho, o ir, o permanecer. Em algumas circunstâncias optei mesmo por ficar na paróquia. Por exemplo, 12 dias na Casa Paroquial de Borba, e em outros sítios ia e vinha porque se tornava necessária a minha presença em outros lugares que não na visita pastoral, nomeadamente nos primeiros dias da semana, mas descansando um pouco ao fim do almoço para retomar a parte vespertina. Fiz sempre assim uma proximidade muito viva com os párocos. Foi uma das experiências riquíssimas. Viver e conviver com o Padre Carlos Fonte, sentir de perto o trabalho, o dia a dia dele, do Padre Policarpo, nas paróquias de Veiro, Santo Amaro, fazer a experiência próxima com o Padre Joaquim Pinheiro, que está de chegada depois a Souzel e a São Bento do Cortiço, e depois as paróquias de Borba, que são de facto intensas, a começar pela própria cidade. Foi muito bom também acompanhar a conclusão, a proximidade do fim das obras da Senhora da Ourada em Souzel. Momentos tão belos de proximidade com estes sacerdotes e com os diáconos, compartilhar com eles de facto o seu dia-a-dia. E isto gerou, dizia eu, momentos de algum cansaço, mas regressava sempre renovado. Ou seja, o encontro dava-me a força para o próximo encontro. Não posso, pois, esquecer e agradecer a todos os que vieram ao encontro do Bispo e, sobretudo, levados pela mão de Nossa Senhora, a padroeira da Arquidiocese, a Senhora da Conceição, souberam ser igreja, vir à comunidade, receber tão bem as irmãs. Foi maravilhoso ver grupos de crianças atrás de irmãs pelas ruas. Houve momentos de ternura, que diria mesmo comovente, e a saudade que havia de encontrar as irmãs, que foram de facto um bater à porta extraordinário. O visitar os doentes e os pobres, o estar sentado numa grade de cerveja porque não havia uma cadeira, a falar com um pobre, lá bem longe, descoberto e recolhido pelas irmãs. Foi momento de riqueza, foi momento de igreja em saída, mas sobretudo de encontro com Jesus nas pessoas. Em cada um destes pobres, destes sós, no olhar transparente das crianças, no abraço das famílias, eu encontrei uma diocese viva, uma diocese que
pede e deseja, volto a dizer, família, transparência e coerência. Nesta transparência, nesta coerência, a Diocese tem-se unido, como sempre, na sua mensagem quaresmal, ao desafio da renúncia quaresmal que o Sr. Arcebispo lança, e este ano já se pode avançar com alguns números que vão, sobretudo, destinados para o Médio Oriente e, como está atual, esta necessidade da Igreja do Médio Oriente, né, com todos os conflitos que bem sabemos e toda a atenção que está nessa parte do mundo. O Sr. Arcebispo já tem alguns dados do apuramento da renúncia quaresmal deste ano? Nós, neste momento, temos a alegria de contar com 20.700 euros. Podemos dizer que é uma quantia modesta, pequenina, perante as necessidades. Não chega a ser, de facto, uma gota de água doce para aquele mar salgado. Porém, acreditamos que ainda vão chegar mais donativos e deixo aqui este apelo. Se há comunidades, ou se há pessoas, se há grupos de pessoas, se há entidades, se há empresas que querem juntar-se à Arquidiocese de Évora para este momento tão doloroso, porque quando vivemos a Quaresma nós sentíamos já marcas do horror da guerra. Já ajudámos a Ucrânia, enviámos 25.000 euros para a Igreja Ucraniana há 3 anos. Neste momento nós sentimos a necessidade de olhar para os cristãos de Gaza. E há um pormenor que eu gostava de referir, que pode passar despercebido. A pequenina comunidade de Gaza tem a sua subsistência espiritual e o seu acompanhamento feito pelas irmãs que estão aqui na Cartucha. São estas irmãs, servidoras do Senhor. As servas... as irmãs servidoras do Senhor e da Virgem de Matará. Exatamente. Elas são valentes, estão em partes muito difíceis do mundo. Estão na Sibéria, por exemplo. Estiveram na Síria. Aliás, está aqui uma irmã vinda da Síria. E estão também com um sacerdote da parte masculina do mesmo instituto religioso. Quando nós vemos as irmãs em Gaza e vemos um padre, são irmãs das nossas irmãs. Estas são contemplativas, as outras são apostólicas. As Irmãs de Virgem de Matará, uma designação da Argentina, um santuário, servidoras do Verbo encarnado, são de facto para nós um estímulo a contribuirmos também, porque sabemos para quem contribuímos. Nós não falamos, pois, em questões étnicas, nós falamos em pessoas, em crianças, falamos em todo o sofrimento da terra de Jesus, que vai também até ao Líbano, que vai até às franjas do próprio Monte Sinai, e são de facto lugares marcados pela dimensão da palavra de Deus. Então nós vamos entregar ao Papa. O Papa saberá o que fazer. O Papa Francisco, que sabemos que é muito rigoroso com os bens e tem um profundo sentido de distribuição. Eu gostaria muito de enviar bem mais dinheiro, porque são gotas de esperança e são sinais de abraço a este povo. Sabemos que há dificuldades em Portugal, somos uma diocese que conta com muitas pessoas idosas, que vivem de pequenas e magras reformas, que dão de facto o seu contributo muito sentido, e por isso este dinheiro pode não ser em quantidade muito, mas é em qualidade muitíssimo. Se alguém se quiser juntar, nós abraçamos o abraço que nos queiram dar, porque chegará com toda a certeza à Terra Santa, à Terra de Jesus, aos lugares que o Papa Francisco entender enviar.